Uma lista encadeada, basicamente, ela é formada por vários nós e cada nó armazena dois elementos. Um que seria um tipo de dado, que normalmente é de um tipo de data específico, e um ponteiro ou link que indica onde está o próximo nó da lista. Toda lista encadeada precisa começar de algum lugar, por isso o endereço do primeiro nó recebe um nome especial de cabeça ou head. Já o último nó da lista, esse é mais fácil de identificar, porque o ponteiro dele não aponta para nenhum outro nó, ele aponta para null, indicando que esse é o fim da lista, e o último nó também é conhecido como cauda ou tail. Nesse exemplo da lista encadeada, fica claro que o número 21 está na cabeça da lista e o 7 é a cauda dela. E essa é a representação prática de como um nó é estruturado em C. Como vocês podem ver, tem a data e um ponteiro que aponta para o próximo nó. Essa já é uma representação prática de como funciona em C aquela lista encadeada que eu mostrei para vocês anteriormente, com o 21 sendo a cabeça e o 7 sendo a cauda da lista. E como vocês podem ver, primeiro precisa inicializar os nós. Aqui eu criei 3 ponteiros, 1, 2 e 3. E todos eles começam apontando para null. Isso é importante para garantir que eles não apontem para endereços de memória aleatório. Em seguida, na parte da alocação de memória, eu uso a função malloc para alocar a memória de cada nó. Ela basicamente vai reservar um espaço da memória do tamanho exato da nossa estrutura struct node. Depois disso, é só basicamente atribuir os valores de dados para cada nó. Por exemplo, o 1 foi com a data 21, o 2 com a data 14 e a cauda, o último 3 com a data 7. E por fim foi só conectar os nós em si, com o primeiro apontando para o segundo para o terceiro e o terceiro apontando para null, indicando que ali termina a lista encadeada. Agora vamos entender como funcionam as operações nas listas encadeadas. Primeiramente, vamos começar com a inserção. Nós já tínhamos aquela lista com os números 21, 14 e 7. Digamos que nós queremos incluir o número 9 agora nessa lista. Primeiro, vamos criar um nó contendo o número 9 e depois nós precisamos ajustar os ponteiros para encaixar esse nó no lugar certo. E precisamos especificar a posição que nós queremos encaixar esse número 9 na lista. Digamos que nós queremos encaixar entre o número 21 e o 14. Logo, o ponteiro next do novo nó que guarda o número 9, ele deve apontar para o nó que vinha logo depois do 21, que no caso é o 14. E o ponteiro next do nó 21 agora deve apontar para o novo nó, o que contém o número 9. Assim, a lista encadeada ficaria da seguinte forma: com 21, 9, 14 e 7. Agora que a gente já viu como inserir um elemento na lista, vamos ver como deletar um nó. No caso, a gente vai deletar o mesmo número 9 que acabamos de inserir, que eu acho que vai ficar mais didático. Então, o que nós precisamos fazer é que o nó que contém o dado 21 aponte para o nó que contém o dado 14, como era antes da inserção. Para isso, a gente precisa ajustar os ponteiros novamente. Primeiro, a gente encontra o nó que vem antes do nó que a gente quer remover. No caso, é o nó com o valor 21. Depois, a gente pega o ponteiro desse nó específico e faz apontar para o próximo ponteiro do nó que vai ser deletado. Ou seja, a gente vai apontar para o 14, pulando o nó de número 9 da sequência, fazendo com que a lista encadeada continue de forma correta. Por último, é só usar a função free para liberar a memória do nó que foi removido. Depois dessa operação, a lista volta a funcionar com os nós 21, 14 e 7. E aqui você vai perceber algo importante, que para deletar um nó de uma lista encadeada, o segredo é sempre ajustar os ponteiros. Você nunca vai mexer diretamente nos dados, só nas ligações entre eles. Agora, indo para a representação na prática de como vou inserir um nó com o código utilizado em C, basicamente esse código recebe 3 parâmetros: o head, que é o começo da lista, o novo nó que eu quero inserir e a posição onde ele deve entrar. Primeiro a gente observa que vai verificar se a posição é igual a 1, porque se for, isso significa que eu quero inserir o nó no começo da lista. Nesse caso, eu simplesmente faço o ponteiro do novo nó apontar para o antigo head e eu retorno o novo nó como cabeça da lista. Caso contrário, nós vamos utilizar um ponteiro temporário chamado currentNode e o uso do loop for para percorrer a lista até a posição anterior a que eu quero inserir. A ideia é que quando o loop terminar, o currentNode vai estar apontando para o nó antes do ponto de inserção. Aí é só você ajustar os ponteiros
O new node next vai apontar para o próximo nó do current node e o current node next vai apontar para o new node que você está querendo encaixar na lista. E dessa forma a lista vai ser atualizada com um novo nó sendo inserido no meio na posição que você enviou. E caso a posição for inválida, por exemplo, você mandou uma posição maior do que o tamanho da lista, aí vai spawnar a mensagem de erro. Agora vendo na prática como funciona a função de deletar um nó específico em C. Primeiro, a gente verifica se a lista está vazia, se o head é igual a null, ou se o nó deletado é nulo. Se for, você simplesmente retorna a lista do jeito que está. Depois você verifica se o nó que você quer deletar é o primeiro da lista. Se for, é só você retornar o head next, porque o novo início da lista será o segundo nó, já que você está deletando o primeiro. Caso contrário, você vai percorrer a lista toda com o ponteiro current node até encontrar o nó anterior ao que você quer deletar. Quando você encontra, é só ajustar o ponteiro. O current node next passa a apontar para o próximo nó do que será deletado e com isso aquele nó é pulado da lista, ele não está mais acessível. E aí, para ficar mais completo, você pode usar o free para liberar a memória daquele nó que não será mais utilizado. Agora vamos ver como funciona a busca numa lista encadeada, e a função é bem simples. A gente percorre a lista nó por nó, comparando o valor de cada nó com a chave que você está procurando, que aqui se chama key. E eu começo criando dois ponteiros, o P, que começa apontando para o primeiro nó da lista, para a cabeça da lista, e o Q, que começa como null, e vai guardar o nó anterior a P durante esse percurso. Enquanto o P não for null, ou seja, enquanto não chegar ao fim da lista, você vai verificar se a data contida em P é igual à chave key que você está procurando. Se for igual, significa que você encontrou o nó que você queria. E agora nós chegamos nas variações da lista encadeada. Tem a lista encadeada simples, que basicamente só tem um ponteiro que aponta para o próximo nó, que é o exemplo de lista encadeada que eu dei antes, do 21, do 14 e do 7, e ela só percorre o trajeto em uma direção, do primeiro ao último nó. Também temos a lista encadeada circular, em que o último nó não aponta para null, e sim para o primeiro nó, formando um ciclo, o que permite fazer um loop. E você pode percorrer essa lista indefinidamente, pois nunca você vai chegar em null. Temos também a lista duplamente encadeada, em que cada nó tem dois ponteiros, um apontando para o nó anterior e outro apontando para o nó next. E a vantagem dela é que ela pode ser percorrida em ambas as direções. E por fim, a lista duplamente encadeada e circular, que aqui você já deve estar sabendo como ela funciona também. Um nó apontando para o nó anterior, um nó apontando para o nó posterior e o nó final vai apontar para a head. E vice-versa, a head também aponta para o nó final. E só deixando um aviso que quanto mais complexa é a lista, mais ponteiros ela precisa armazenar. Isso significa que ela ocupa mais memória, porque cada nó guarda mais endereços. Então existe um equilíbrio entre flexibilidade e custo. Por fim, as aplicações da lista encadeada. As listas encadeadas são muito usadas na programação e também tem várias aplicações no mundo real. Por exemplo, na programação elas servem para implementar pilhas e filas, são usadas também na implementação de grafos, podem representar polinômios e ajudam também na alocação dinâmica de memória, pois os nós são criados em tempos de execução, sem precisar saber o tamanho total da estrutura. Já na vida real, os navegadores usam listas duplamente encadeadas para navegar entre páginas anterior e próxima. Os reprodutores de música usam o mesmo princípio para mudar entre músicas. Os visualizadores de imagem também permitem ir e voltar entre fotos da mesma forma. Os sistemas operacionais usam listas duplamente encadeadas para gerenciar processos e threads. E jogos multiplayer também utilizam listas circulares para alternar entre jogadores continuamente. Só lembrando que se você viu algo errado, algo que eu expliquei, algum conceito de forma errônea ou quer complementar com mais informação, comenta aí. Eu estou aprendendo junto com vocês e o que eu descubro nos estudos eu trago aqui para o canal. Então se você puder, deixa aquele like e comenta, porque isso ajuda muito.